A paz do Senhor Jesus, resposta de Deus para você nesse dia, sim, e resposta de Deus sem Bíblia não é resposta de Deus. Eu quero ler com você aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 29, que diz assim, olha só. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, todos nós sabemos que Pedro foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, a sombra dele curava. A Bíblia também diz que Pedro ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. A Bíblia também vai nos enfatizar que Pedro foi usado por Deus para falar com Ananias e Safira e ali também dar um intimato para eles. Ó, vai morrer, fez coisa errada, tá fazendo a obra de Deus de tal forma, assim, Deus não se agradou e Deus mandou eu te dizer, coisa minha, tá? Tô imaginando. E Deus mandou eu aqui para dizer que vocês vão morrer. Deu o intimato para Ananias e Safira. A palavra de Deus também diz que ele, andando com João de frente do templo, encontrou um homem que estava deitado no chão. E o homem pediu. Era um pedinte. Era o que nós chamamos hoje de uma pessoa em situação de rua, que não andava. E esse homem começou a pedir para eles. A palavra de Deus diz que Pedro fixou os olhos neste homem e disse para ele o seguinte: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, o que é? Presença. O que eu tenho, isso eu te dou. Bora, levanta e anda. Vamos, levanta, anda. Isso. A Bíblia também vai nos contar a história de Pedro quando ele estava num barco. Pedro estava num barco e aquele barco estava indo e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Como assim, Renata? Sim, Jesus andando sobre as águas. E Pedro olha e não consegue de primeiro identificar o que é ou quem é, o que é aquilo, quem é esse, quem é que tá vindo andando desse jeito sobre as águas, né? Aqueles comentários, quem é esse? O que tá acontecendo? Quem é ele? Como assim andando sobre as águas? E aí entra o versículo que nós lemos que diz, que Pedro diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és Senhor, manda eu ir ter contigo. Não deu outra, ele era o único, verdadeiro, único, poderoso Jesus, Filho do Rei. E aí, meu amor, Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Sabe o que é isso? Andar sobre as águas? Pedro estava fazendo como Jesus estava fazendo, andando sobre as águas, porque foi isso que ele pediu: se tu és Senhor, faça com que eu vá até ti, faça com que eu ande nas águas também. E Pedro começou a andar nas águas. Só que a Bíblia diz que Pedro olhou, Pedro se distraiu. Quando ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, ele olhou e viu o que estava acontecendo. Ele teve medo, olhou para onde não devia, se distraiu e começou a afundar. Renata, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você somos igual a Pedro. Nós somos usados por Deus, nós somos ousados na presença do Senhor, mas nós temos o hábito de olhar para onde não é para olhar. Nós temos o hábito de nos distrair com coisas e aí nós afundamos.
Mas o mais interessante disso tudo é que Deus, ele não desiste de mim e de você. Deus não desistiu de Pedro, Deus não deixou Pedro afundar. Deus não desiste de mim e de você. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, o braço forte do Senhor foi lá e puxou Pedro de volta. Então Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Eu não sei por qual situação que você está se sentindo só, se sentindo de repente que você se distraiu com alguma coisa. Lembre-se, Jesus te ama e Ele não desiste de você. Então somente deixa o Espírito Santo entrar na tua alma e envolver você. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe a tua família, seja renovado, restaurado, em nome de Jesus. Fica na paz.